Olha só, parece que a coisa vai engrossar para o Lulinha também na Espanha, né? Aqui, ó, o Eustáquio, Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, e o advogado da Carla Zambelli, o nome dele é Fábio Pagnozzi, eles decidiram entrar com uma denúncia no Ministério Público da Espanha para investigar a lavagem de dinheiro, porque essa empresa do Lulinha é uma empresa de fachada, tá? É o que ele está colocando aqui, ó. O comunicador Oswaldo Eustáquio e o jornalista Oswaldo Eustáquio, né? O pessoal colocou agora comunicador Oswaldo Eustáquio, não quer colocar mais blogueiro, não quer colocar jornalista. O comunicador Oswaldo Eustáquio, apesar do Oswaldo Eustáquio ter diploma de jornalista no Brasil, tá? E o advogado que representa a ex-deputada Carla Zambelli, o Fábio Pagnozzi, apresentaram nessa quarta-feira, dia 26, uma denúncia contra o empresário Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, ao Ministério Público da Espanha. O documento obtido pela coluna pede que sejam investigadas as atividades da empresa de Lulinha, a Sinapta SL, sediada em Madrid. A denúncia solicita a investigação de aspectos como movimentações financeiras, estrutura econômica, mudança da sede e o real objeto social da companhia. O objetivo é que o Ministério Público Espanhol verifique se a Sinapta seria uma empresa fantasma, utilizada para ocultar, canalizar ou gerenciar ativos ligados a fatos investigados no Brasil. Ou seja, lavagem de dinheiro, de corrupção no Brasil, né? O Ministério Público da Espanha pode fazer alguma coisa? Eu acho que pode, então é o que eu falo para vocês. A justiça tem se politizado no mundo inteiro, mas ainda o grau de politização que tem na Espanha ou nos Estados Unidos ou em outros países da Europa é muito mais baixo do que a politização óbvia que está acontecendo no Brasil, a perseguição óbvia do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Então, nesse caso lá, é possível que o Ministério Público da Espanha chegue à conclusão de que realmente é uma empresa fantasma, está havendo lavagem de dinheiro. Isso ainda teria a vantagem adicional de matar a proposta do Lulinha de se esconder na Espanha, né? Porque ele está fazendo coisa errada na Espanha. Ele está recebendo dinheiro de forma ilegal na Espanha, né? Vamos falar sobre isso daqui. E também, o Lula está reavaliando a rota e diz que pode subir o tom com o Lulinha. Ué, o que o Lula vai subir o tom com o Lulinha? Vamos entender esse caso aqui. É desespero do Lula, tá? E desespero que vai dar mal, vai dar errado. Aqui, ó, a notícia é essa. O Oswaldo Eustáquio e o Fábio Pagnozzi apresentaram nessa quarta-feira a denúncia contra o Lulinha. Repara, denúncia é o termo leigo para isso, tá? Quem apresenta denúncia do ponto de vista jurídico é o Ministério Público que apresenta denúncia. O que eles fizeram foi uma queixa-crime, uma notícia-crime, né? Ou seja, eles avisaram ao Ministério Público da Espanha que alguém está cometendo um crime, que está cometendo um crime, e apresentaram uma série de elementos para corroborar esse crime. Que crime seria esse? Seria o crime de lavagem de dinheiro. O Lulinha abriu uma empresa lá na Espanha que faz consultoria. Consultoria de quê? Né? De limpeza de bosta de elefante. O Lulinha não tem capacidade técnica para nada, né? Aqui, ó. Então, o pessoal teve aqui o documento tá aqui, ó, o documento, não tem muito como ampliar, né? Aqui, ó, a documentação societária, as informações cuja aportam essa denúncia, resulta necessário esclarecer qual é a atividade efetiva feita pela Sinapta, desde sua constituição, qual é a estrutura, organização e econômica, né? Quem são seus titulares reais e os meios pessoais e materiais que emprega, quais são as operações concretas que sustentam o seu funcionamento. E aí que eu falo para vocês, o Lulinha abriu essa empresa para poder emitir nota e poder receber dinheiro da corrupção dele, né? Só que emitir nota ele consegue emitir, mas ele tem que provar que fez o serviço. E esse é o problema. Vai cair no mesmo caso da mulher do Alexandre de Moraes, da Viviane Barça de Moraes, que foi lá, botou, no que a gente fez não sei quantas reuniões e não sei o que lá, ou seja, o valor absurdo do contrato para fazer não sei quantas reuniões, evidentemente que não tem lógica nenhuma isso daí. E está mais do que claro, o próprio Vorcaro confessou na delação premiada dele que não foi aceita, mas ela chegou a ser feita, que o que ele queria era a proximidade com o Alexandre de Moraes mesmo, que o contrato com o escritório da Viviane Barça não tinha nada de função real, né? Era uma simulação para chegar ao Alexandre de Moraes. Então, da mesma forma, se tem essa empresa aqui na Espanha, mas ele diz que faz relatório, consultoria, coisa e tal, mas peraí, mostra aí essa consultoria, que consultoria é essa, né? O que você está mostrando, né? A necessidade dessa comprovação deriva da coincidência temporal alegada na residência na Espanha do senhor Lula da Silva e a constituição e organização de uma entidade com informações procedentes do Brasil que se acompanham. As circunstâncias justificam que se verifique se essa sociedade é uma sociedade fantasma ou meramente instrumental, cuja única atividade é receber dinheiro para o Lulinha, né? Então, e nesse caso, se for só receber dinheiro no Lulinha e justificar a residência dele na Espanha, duas coisas podem decorrer disso. Primeiro, o Lulinha perde o visto dele, porque lembra, você ganha o visto na Espanha se você abre uma empresa lá para operar na Espanha. Mas se você abre uma empresa de fachada que não faz porra nenhuma, isso não é uma empresa real, você não está aquecendo a economia da Espanha, você está só usando a Espanha para ganhar o seu visto, né? Então, nesse caso, ele perderia o direito ao visto, né? E além disso, é lógico, é um crime também lavagem de dinheiro, né? São as duas situações aqui. Está aqui o Oswaldo Eustáquio e o Pagnozzi dando entrada
unidade especial contra a corrupção do Ministério Público da Espanha, tá? É lógico, isso vai depender do que o Ministério Público definir, lembrando que isso é só uma notícia crime, ou seja, o Ministério Público pode simplesmente ignorar isso, é verdade que não é incomum acontecer isso, mas, de novo, é um caso de repercussão, é um caso que aponta para problemas bastante sérios aí dessa pessoa, né? Essa pessoa é alguém que realmente está usando a Espanha para fugir do crime no Brasil, o que é um absurdo. Falar no Lula, o pessoal já está vendo que está dando merda esse negócio do Lulinha, tá? Olha só o que diz a CNN aqui, ó. Lula reavalia a rota e pode subir o tom sobre Lulinha. Segundo a apuração da analista de política da CNN, a Clarice Oliveira, o PT pressiona Lula a adotar uma postura mais firme sobre investigações. Mas ele vai fazer o quê? Porque o problema é o seguinte, o filho dele estava roubando, e a gente sabe que estava roubando para ele, né? Ou seja, a quadrilha é o Lula, o chefe, o Lulinha estava roubando pro Lula, né? Mas ele vai fazer o quê, né? Exatamente, né? Então, aqui, ó, de acordo com informações obtidas nos bastidores do Palácio do Planalto, Lula está em processo de recálculo de rota para definir se mudará o tom em relação ao que vem ao público sobre a atuação do filho. A avaliação interna é que chegou o momento dele ser mais duro e direto sobre o tema, especialmente diante da proximidade de uma sabatina considerada estratégica na TV Globo, dado o alcance do Jornal Nacional. Vai ter a sabatina do Lula, vai ter a sabatina do Flávio também. É lógico, a Rede Globo vai tentar, né, fazer perguntas incômodas. Para o Flávio, isso pode ser um problema? Certamente vão tentar botar o Flávio no fogo ali, né? Mas é o que eu falo para vocês, poucas pessoas que votam no Flávio assistem Jornal Nacional. Então isso não faz tanta diferença assim. Pro Lula faz uma diferença enorme, porque a galera que assiste o Lula, que vota no Lula, assiste o Jornal Nacional. E certamente o Jornal Nacional vai perguntar sobre essas coisas do Lulinha, vai ficar feio para ele, porque ele não tem resposta, né? Então aqui, ó, uma das linhas em discussão internamente seria o pai declarar publicamente que não pode ser responsabilizado pelos atos de um filho adulto, ressaltando que cada um deve responder por seus próprios atos, sempre com a ressalva de que a presunção de inocência deve ser respeitada, não porque eu não tenho nada a ver com o Lulinha. Eu torço para ele adotar essa linha, sabe por quê? Porque a gente já tem essa informação aqui, ó. Lobista articulou obras do governo do Lula no Maranhão através de Lulinha. Então, o Carlos Brandão, que é o governador do Maranhão, esteve com a Roberta Luxinger para agilizar uma reunião com o Lula através do Lulinha, procedeu com a liberação de obras, o Lula liberou o dinheiro para as obras. Depois, uma semana depois, o Lula estava lá em São Luís do Maranhão, anunciou não sei quantos milhões para o PAC no Maranhão e não sei o que lá. Ou seja, esse papo de dizer que não, que é só meu filho, eu não tenho nada a ver com isso, não. Peraí, Lula. Mas tem um negócio do Maranhão lá, ó, que você recebeu o governador do Maranhão e depois liberou a grana pro Maranhão. E isso tudo foi organizado através da Roberta Luxinger e do Lulinha. Então tu tá ligado nessa coisa também, não é só, meu filho, não sei o que é seu filho. Primeiro que é feio pra caralho jogar o filho debaixo do trem desse jeito, né? Porque todo mundo sabe que o Lulinha sempre fez isso. Você lembra que no Lava Jato, em que ele disse que a culpa é da Marisa Letícia, do triplex do Guarujá? Ele jogou a culpa na esposa, meu amigo. Que coisa feia do caramba. Vai jogar a culpa no filho. Sendo que todo mundo sabe que é ele o chefe dessa porra, né? Essas pessoas são só usadas pro nome do Lula não aparecer, né? Aqui, ó. A ideia seria que o Lula passasse a dizer de forma mais enfática que não compactua com qualquer tipo de irregularidade, tráfico de influência ou comportamento antiético, e que seja qual for o resultado das investigações, seu governo não tolerará a corrupção de nenhuma espécie. O Lula vai conseguir falar isso sem rir, meu amigo, porque, porra, puta que pariu, galera. O Lula, o pinguço corrupto, né? Aqui, ó. Um interlocutor próximo ao presidente resumiu o sentimento interno com a seguinte expressão: o que a gente está passando é um tremendo constrangimento. Não, o que vocês estão passando é a revelação óbvia de que um bando de corruptos voltar para o governo significaria voltar à corrupção, o que é óbvio para todo mundo, né? Era óbvio já em 2022. Eu não consigo acreditar até hoje que o pessoal que fez o L lá em 2022, né? Que absurdo isso, cara. Olha, fizeram o L. É lógico que ia voltar à corrupção, que alternativa tinha, né? Segundo informações disponíveis até o momento, elas tentaram fechar acordo, todos eles frustradas. Não, mentira. Teve um monte de acordo fechado. Fechou com a Tree Structure, fechou com a teste de Zika, fechou com a vacina da dengue. Teve um monte de coisa que foi fechada, tá? A do canabidiol, é verdade, não foi fechada. Isso é verdade, mas não era a única, né? E só não foi fechada, mais uma vez, porque estourou o escândalo do INSS, aí o pessoal viu que não ia ter jeito, né? Não há, até o momento, um contrato ou fato concreto que comprove que o alegado tráfico de influência foi bem sucedido ou beneficiou alguém de forma direta. Tem sim, meu amigo. Tem o Tree Structure, que era uma das empresas que pagava o Lulinha e que ganhou o contrato na data prévia. Tem sim. Esse pessoal fica focando no canabidiol, porque é a única coisa que eles conseguem responder. Vamos ver se o pessoal da Rede Globo, do Jornal Nacional, vai passar o pano pro Lula, porque pode ser que passem o pano pro Lula. Que fiquem nessa parada do canabidiol, porque sabem que isso ele vai defender. Ah, mas não fechou o contrato. Mais uma vez, é óbvio
que tráfico de influência não precisa fechar o contrato. Você tentar fechar o contrato já é tráfico de influência. Mas, para o público, né, para o eleitor do PT, pode parecer uma coisa mais simplesinha, né? Ah, não fechou o contrato, então não teve problema. Mas, de novo, não fechou o contrato do canabidiol. As outras coisas todas fecharam um monte de contrato nessa história. E o Lulinha recebeu dinheiro por isso. E ainda tem esse caso aqui que envolveu o Lula diretamente, tá? O Lula fechou as obras no governo do Maranhão através do Lulinha e da Roberta Luxinger. Eu vou te falar um negócio. Vamos ver. Eu espero muito que o Lula recalibre essa rota, né? A verdade é que ele não tem alternativa. Ele vai falar o quê? Ele não tem o que falar. Tá mais do que óbvia a culpa do Lulinha nesse caso, né?